Quero convidar você a refletir nessa noite sobre um tema, que é importante nós pensarmos se queremos manter o nosso foco, nossos olhos nas coisas que são do alto. Hoje o tema do culto nós estivemos abordando dentro desta visão. Nós precisamos manter nosso foco nas promessas de Deus. Nós precisamos manter nossa vida, aos pés do Senhor. E nós precisamos pensar na vinda de Jesus Cristo. Jesus, Ele está voltando. E nós precisamos pensar que sinais acompanham, a vinda de Jesus. E por que nós precisamos estar atentos? Por que nós precisamos nos preocupar com isso? Vigiar, para que nós não sejamos pegos despreparados. Eu quero ler com vocês um texto que está lá em Mateus 24, primeiramente dos versos 1 até o verso 14, e depois do verso 21 até o 31. Se você quiser usar a sua Bíblia em casa e marcar esse texto, nós vamos estar colocando na tela também, mas você pode marcar para ler depois um texto que fala sobre a vinda de Jesus. A Bíblia diz assim: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas elas derrubadas. Antes de continuar, só aqui uma observação, algo que nos leva a crer nas palavras de Jesus Cristo, é exatamente o que começa esses dois versos. Porque os acontecimentos que ele preveu, que o templo seria destruído, de fato aconteceram no ano 70 depois de Cristo. Assim que ele subiu aos céus, pouco tempo depois, cerca de quase 40 anos depois, o templo de Jerusalém foi destruído. E hoje está lá em Jerusalém, os judeus, eles oram ali no Muro das Lamentações, que seria o muro do antigo templo de Salomão. As palavras de Jesus se cumpriram. Por isso nós temos certeza de que a promessa da segunda vinda de Cristo também irá acontecer. E Jesus continua dizendo assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Lucas capítulo 21, verso 11, acrescenta aí pestes também. Uma referência, inclusive, à situação que nós estamos vivenciando, do coronavírus aí. É uma forma de peste. Tudo isso, Jesus continua, será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vou frisar esse verso aqui. Jesus diz que nós precisamos perseverar. Se você está aí, meu irmão, desanimado, questionando, duvidando das coisas de Deus, tenha atenção, porque isso tudo faz parte de provas. Deus está provando o nosso coração. Jesus está dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Tenha paciência. O verso 14 vai dizer: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos para o verso 21. Porque haverá então uma grande tribulação,
como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, não sejam enganados. Assim, se alguém lhes disser, ele está no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro de casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que Jesus está querendo dizer aqui com isso? Que muita gente vai começar a seguir falsos profetas, muita gente vai começar a seguir falsos cristos, e aquelas multidões vão atrair outras pessoas. É como os abutres, ou os urubus, né? Quando um cadáver ele está exposto, então eles começam a revoar, aquilo chama a atenção. Não sejam atraídos por esse tipo de coisa, porque a Bíblia diz que Jesus, ele não virá da terra, mas ele virá dos céus. A Bíblia diz que assim como o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ela será repentina e ela será vista por todos. A Bíblia diz, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu, olha só, o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos 4 ventos, ou seja, norte, sul, leste e oeste, né, de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos do Senhor irão colher, né, aqueles que são de Cristo, a igreja de Jesus. Meus amados, quero que vocês pensem nessa mensagem dessa noite, especialmente nesses tempos em que nós estamos vivendo. Há 3 palavras gregas usadas no Novo Testamento para descrever a segunda vinda de Cristo. A primeira é parousia. Parousia, que dá a ideia da presença pessoal de Cristo Jesus. Ou seja, quando Cristo voltar, ele voltará em pessoa. Ele não vai mandar ninguém, sabe? Não vai ser outra pessoa. Ele voltará em pessoa. Ele mesmo virá com seus anjos e será visto nos céus. A segunda palavra grega é epifaneia, que é uma palavra que dá a ideia de aparição. É como uma estrela que não é vista durante a luz do dia. E subitamente ela aparece na escuridão da noite. Daí nós temos, né, a ideia da epifania, né, ou epifânia. Né? Nós temos uma aparição, tive uma epifania, algo que apareceu de repente, alguma ideia que apareceu. É exatamente nesse sentido. Jesus ele aparecerá repentinamente. A terceira palavra grega é apocalipsis, que dá a ideia de desvendar, de revelar um mistério que estava oculto. É o desvendar daquilo que estava escondido. Nesse momento, Deus não pode ser visto pelos nossos olhos. Jesus também não pode ser visto pelos nossos olhos. Mas ele já foi visto pelos seus discípulos até ele sumir nas nuvens. Mas nesse momento, Deus está em oculto.
para que nossos corações sejam provados, para que nós sejamos testados. Mas a Bíblia fala em Apocalipse que em breve ele há de se revelar. Quando nós pensamos no Natal, por exemplo, Natal nós celebramos a primeira aparição de Jesus. Ela foi quieta. Ela foi ali entre os pastores. Havia uma estrela que guiava os magos. Ela foi ali numa manjedoura, num lugar ermo, num lugar solitário. Foi algo que não foi deslumbrante, mas a segunda vinda de Jesus será com os deslumbres guerreiros dos céus. Dessa vez Jesus virá como um comandante, como um rei, que virá com todo o seu exército de anjos, ao som de trombetas, para tratar qualquer situação e derrotar os inimigos de Deus até que ele tenha subjugado o mundo inteiro. Tente imaginar esse glorioso dia. Será um dia terrível, ao mesmo tempo que um dia maravilhoso. Terrível para aqueles que não entenderam a mensagem do Evangelho. Maravilhoso para aqueles que acolheram Jesus como seu Salvador. Nenhum cristão, portanto, tem motivo para ficar por aí esfregando as mãos, preocupado, como se, a vida ela estivesse descontrolada. Não, meu querido. Toda a história está no controle de Deus. Não podemos ficar preocupados com o que vamos fazer diante da situação do mundo. As Escrituras dizem que no meio da perseguição, no meio da confusão, guerras, rumores de guerras, nós devemos confortar uns aos outros com o conhecimento de que Jesus está voltando em triunfo, glória e majestade. E você faz parte disso se você é alguém que entregou sua vida para Jesus. Tragada está a morte na vitória de Cristo Jesus. Ele venceu na cruz. E com Ele está nos fazendo também vencedores. Todo o sofrimento que temos será meramente passageiro. Meu amado, você já foi se deitar pensando que antes de acordar, talvez Cristo venha? Que Ele pode vir nesta madrugada? Que Ele pode aparecer na Epifânia nesta madrugada? Que Ele pode se revelar no oculto desta madrugada? Ou você já se levantou ao amanhecer e pensou também, talvez seja este o grande dia que Jesus voltará? A segunda vinda de Jesus Cristo seguirá uma série de eventos acontecendo durante um longo período de tempo. E nós já temos visto suas palavras se cumprirem. Jesus falou de guerras, rumores de guerras. Ele falou de pestes. Ele falou de fome em diversos lugares. Mas ele disse que isso seriam sinais, seriam o princípio das dores. Existem muitos debates entre os teólogos a respeito do significado dessas passagens, mas há uma coisa na qual quase todos que amam a Jesus Cristo concordam: Jesus Cristo irá voltar. Jesus Cristo está voltando. As suas palavras estão se cumprindo, como se cumpriram na destruição do templo de Jerusalém. Quando Cristo veio pela primeira vez, Ele tratou com o mal como individual e hereditário. Ou seja, quando Ele veio pela primeira vez, Ele tratou diretamente com a escravidão que o pecado nos causa. Ele na cruz, Ele nos perdoou. E o apóstolo Paulo diz que nós não estamos mais escravos do pecado. Não precisamos mais estar escravos do pecado, mas estarmos livres em Jesus, na direção e dependência do Espírito Santo. Por isso que quando Ele vier numa segunda vez, Cristo vai tratar com a prática do mal. Ele vai instituir uma época de tal benevolência que o mal não vai poder reinar.
crueldade, opressão, escravidão não existirão mais. Tudo isso vai acontecer como resultado do reino pessoal de Cristo que vai seguir o seu retorno. E você, querido irmão em Cristo, você que entregou sua vida a Jesus, faz parte disso. Hoje a pessoa de Cristo está oculta da vista, apesar da sua presença se manifestar em nossos corações através do Espírito Santo. Hoje nós vivemos pela fé, mas em breve nós viveremos por vista, nós estaremos face a face com o nosso Senhor e Salvador. Muitos pregadores do Evangelho em nossos dias têm entendido que os tempos em que nós estamos vivendo são sinais de alerta para uma sociedade materialista e cheia de vaidades. Um sinal para os cristãos de que nós não devemos amarrar nossos corações a este mundo. O Senhor está nos chamando, todos nós, ao arrependimento, nos fazendo lembrar que a nossa vida ela é breve, ela é passageira. E está nos lembrando da importância de nós nos mantermos focados na palavra de Deus. Jesus, quando começou o seu ministério, numa ocasião em que ele estava sendo tentado por Satanás, ele frisou: nem só de pão viverá o homem, ou seja, não é da matéria, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Muitas vezes nós estamos vivendo apegados a esse materialismo, vaidade, sucesso, fama, dinheiro, poder. E todas essas coisas vão passar, porque quando Cristo vier, tudo isso será subjugado. E reinarão com eles aqueles que estiverem olhando para o alto, que estiverem focando suas vidas nas coisas que são do alto. A Bíblia ensina que a segunda vinda de Cristo será súbita, inesperada e dramática, difícil. Difícil para aqueles que escolheram rejeitar a mensagem da salvação. Vai vir como surpresa e vai pegar a muitos despreparados. Lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 2, diz: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Não será anunciado, não vai ter placas de aviso dizendo: olha, eu vou voltar amanhã. Deus não vai mandar mensagem para ninguém, dizendo: olha, se preparem que amanhã é o dia da volta. Não. Jesus disse: vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Mas quando o Filho do Homem, quando Cristo se manifestar, tudo estará finalizado neste mundo. Tudo. Tudo. E aí só vão restar duas coisas que você pode fazer. Ou você vai se arrepender amargamente, ou você vai glorificar a Deus e sorrir extremamente feliz por saber que agora todas as coisas do mal estão cessadas. Toda a maldade, todo o pecado, toda a atuação satânica, ela vai acabar. E não haverá mais razão para medo, não haverá mais razão de tristeza, não haverá mais razão para preocupação, porque Cristo reinará e o reino de Jesus, a Bíblia diz, será um reino de paz e justiça para sempre. Louvado seja Deus, nosso Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para o verdadeiro crente em Jesus Cristo, o futuro está assegurado. O amanhã pertence àqueles que nele creem. E nós esperamos o distante soar da trombeta anunciando a volta de Jesus. Os cristãos olham para esse amanhã, quando o reino
de Deus deverá finalmente e completamente reinar. Meu amado, meu chamado a você volte seus olhos para Jesus agora. Desprenda o seu coração desse mundo, porque é isso que essa pandemia está dizendo para a gente. Desprenda o seu coração desse mundo, porque ninguém sabe a hora de sua partida, também não sabemos a hora em que Cristo há de voltar. Se você tiver que morrer nessa noite, você está pronto para ir para o céu? Se Jesus voltar nessa madrugada, você está pronto para se encontrar com Ele? Você está pronto para lidar de frente com o tribunal de Deus? Você já entregou a sua vida para Jesus, querido? Esse é o chamado que eu estou fazendo a você nessa noite. Que você comece a pensar não apenas nas coisas materiais, mas você comece a pensar agora nas coisas espirituais. A pandemia está mostrando que tudo aquilo que os homens têm não passa de mera futilidade. Essas coisas não podem salvá-lo. A pandemia está mostrando que toda a arrogância do conhecimento não pode trazer solução. Ninguém sabe ao certo as coisas. Quando você começa a achar que é uma coisa, de repente tudo revira. A pandemia está mostrando que nós não temos autossuficiência. Nós não temos controle da nossa vida. Por isso eu quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus. Só Ele é quem tem autoridade. Só Ele tem todo o poder. Só Ele é quem pode te garantir a vida eterna. Vamos orar? Louvado seja nosso Pai. Louvado sejas por todas as dádivas que o Senhor derrama sobre nós. Todas as manhãs, a vida, podemos abrir nossos olhos, podemos respirar o ar dessa terra, podemos ver o sol nascer, chuva cair, os pássaros cantar, todas essas coisas que tu mesmo preparaste para nos mostrar a sua bondade. Mas muito mais seja o teu nome louvado pela salvação que o Senhor, ó Deus, nos concede por meio do sacrifício vivo de Jesus naquela cruz. Ó meu Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos trouxe uma rica esperança, sabendo que Cristo há de voltar e que em breve toda esta primeira fase, ela vai passar. E tudo que nós passamos, os sofrimentos, as angústias, as tristezas, serão consolados, ó Deus, definitivamente consolados. Ó Senhor Deus, mas nós não podemos viver longe de Cristo. Porque longe de Cristo não há esperança. Longe de Jesus não há paz. Não há alegria, não há salvação, não há vida eterna. O Senhor está nos avisando antecipadamente do que haverá de acontecer. E nós já temos visto o cumprimento, meu Deus, ao longo da história daquilo que o Senhor tem predito. Só resta, Senhor meu Deus, aguardarmos a gloriosa vinda de Jesus. Que nós possamos voltar os nossos olhos, Senhor meu Deus, para o alto e vigiar com todo o nosso coração, para que não sejamos pegos de surpresa, porque o Senhor pode voltar nessa noite, pode voltar amanhã bem cedo, e nós, meu Deus, queremos estar com Cristo, Senhor. Ó Deus, talvez alguém aqui precise de perdão, Senhor. Talvez alguém aqui precise confessar os seus pecados, meu Deus, e tomar a decisão de assumir uma nova vida ao lado do Senhor Jesus. Nesta hora agora eu clamo por essas vidas, ó Pai. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor que conhece o coração e vê se há arrependimento sincero e o desejo de mudança, Pai. Seja nesse coração esta família, esta pessoa alvo da sua graça, da sua misericórdia e da sua salvação.
Que eles possam receber a promessa que diz: os seus pecados estão perdoados e não me lembrarei mais dos seus pecados. Eis que faço novas coisas. Há um novo nascimento acontecendo nessa vida. As coisas velhas já passaram, tudo se fará novo. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja salvação nessa noite. E que os cristãos possam começar a olhar para cima, para o alto, pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Assim nós oramos, ó Deus, e te louvamos pela vitória que o Senhor Jesus nos deu. Louvado seja o teu nome. Amém, Senhor. Amém.